Hoje eu vou te mostrar um método de treinos que mudou o meu corpo para sempre e que me fez sair desse shape aqui, essa coisa horrorosa, para esse físico aqui, muito mais estético, mas mais do que só isso, cara, o que eu chamo também de um shape, de um corpo blindado. Isso porque, através desse método que eu vou te mostrar hoje aqui, você consegue melhorar tanto a estética, né, fazendo com que a forma do teu corpo fique sempre com muito mais massa muscular e menos gordura, mas, além disso, a construção de excelentes elementos de capacidade física, conseguindo construir muito mais força, muito mais potência, velocidade e resistência também, além, é claro, de funcionalidade. Sempre entendendo e conjugando, trabalhando movimentos que te permitam construir um corpo como um todo, ao invés de fazer pequenos trabalhos isolados e que no final não se conectam também. Tá? A gente pensa sempre numa construção geral e com uma ótima transferência de força também. Inclusive, é o que nós fazemos com os nossos alunos dentro do protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, onde eu te pego pela mão e te faço construir um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, com menos gordura, com muito mais funcionalidade, com muito mais energia e com muito mais testosterona. Também, se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição, beleza? Então, dito isso, vamos lá. O modelo geral que eu quero te mostrar aqui é baseado em três pilares, tá? Vamos pensar assim, são três óticas que eu quero que você olhe quando você pensa em treino, tá? Para você pensar um pouco fora da caixa, para você sair um pouco desse marasmo que é a construção de um treino, porque aqui a gente está falando de novo, tá? Não só numa construção física bacana, mas também numa adição de um corpo com muito mais capacidade física e também com muito mais funcionalidade. Então, o primeiro elemento, o primeiro pilar, por assim dizer, que eu quero te mostrar, é com relação ao estímulo e a frequência com que esses estímulos acontecem. Tá? A ideia é que a gente trabalhe com uma frequência média para alta de estímulos. Então, no mínimo, 2 vezes por semana trabalhando, ou que seja um estímulo focado nas musculaturas, ou em padrões de movimento. Tá? É importante que você entenda isso, e aqui é legal que a gente pense em algumas estruturas de treino, algumas divisões de treino que são favorecidas com essa ideia inicial. Tá? No caso, o full body, por exemplo, a gente pode estar falando tanto do full body convencional, onde você trabalha todas as musculaturas ou todos os padrões de movimento no mesmo treino, ou então uma estrutura modificada, um full body modificado, um full body blindado, como eu gosto de chamar muitas vezes, onde você trabalha estruturas específicas dentro de padrões onde durante a semana fazem sentido essa combinação. Então você não precisa necessariamente ficar preso em trabalhar todos os músculos ou todas os padrões de movimento numa mesma sessão. Você pode alternar entre isso para que durante uma semana completa você tenha esse estímulo otimizado, tá? E aqui a gente pode estar pensando de 3 a 4 treinos por semana, é, cara, fantástico. A próxima opção aqui que vem à cabeça é o upper lower, tá? 2 vezes na semana, também é muito bom, muito boa essa estrutura. Também um push-pull legs mais full body, tá? Para quem treina 4 vezes na semana, ou então um push-pull legs mais upper lower, para quem gosta de treinar 5 vezes na semana também. Essas são estruturas, e é claro, aqui a tua imaginação ela pode correr solta, né? Mas a ideia é que essas são estruturas onde você consegue com toda certeza ter uma excelente métrica de estímulo, principalmente pensando que a gente quer fazer no mínimo 2 estímulos por semana, uma frequência média alta aqui para os estímulos das musculaturas, tá? O que nos leva ao próximo pilar, ao próximo ponto, que são exercícios, movimentos e técnicas de outras modalidades ou métodos, então, tá? E aqui é o elemento que eu quero que você mais pense fora da caixa, que você pare de pensar da forma mais ortodoxa, por assim dizer. Isso porque, cara, vamos lá, as pessoas muitas vezes elas gostam de pertencer a um grupo. Isso é muito importante para nós, né? Pertencer a um grupo. O que eu quero dizer com isso? O cara, ele treina focado apenas em estética, então ele quer participar do grupo de bodybuilding, né? Então quer fazer parte da rapaziada que tá focado no bodybuilding. Quer se tornar um bodybuilder, muitas vezes pode ser natural, pode ser não, mas enfim, esse cara quer pertencer, né? Participar de um grupo. Assim como o cara que treina calistenia, ele quer participar desse grupo. E não tô dizendo participar do grupo, não é porra, fazer parte de grupo de WhatsApp, Instagram, não. É você se sentir pertencente. Essa é a questão, tá? Por que eu falo isso? Porque quando você se sente pertencente a um grupo, a tendência é que você exalte tudo que aquele grupo te entrega de positivo e rejeite aquilo, rejeite as outras coisas que aparecem pra você, mas que não são desse grupo. Vou te dar um exemplo, tá? E é claro, tem muita gente que não segue esse padrão, mas tem muita gente que segue, e por isso eu preciso falar pra você. Imagina só, um cara que ele adora o fisiculturismo, tá? E aí você mostra pra ele movimentos da calistenia. Muitas vezes pode ser que esse cara rejeite esses movimentos, mas que sejam movimentos excelentes, que fariam uma construção para ele talvez não muscular, mas uma construção de força, de outras capacidades muito bacana, mas esse cara rejeita esse tipo de movimento porque ele não faz parte da cultura do bodybuilding, ou a forma de treinar específica, enfim, você vai entender bem o que eu vou te dizer aqui na sequência. Mas a ideia é que você quebre esses bloqueios, cara, contra outras coisas e comece a olhar de forma positiva para
o que de melhor você pode pegar e roubar de uma modalidade para trazer para você. Porque você olha, por exemplo, porra, quem são os atletas mais velozes que existem? Pô, são os velocistas 100 metros rasos. Beleza. O que eles usam no treino deles que faz com que eles fiquem tão velozes assim? Pô, será que eu não posso importar nada disso para minha rotina? Será que eu não posso pegar nada disso e jogar pra mim? Ou os strongmans, que são os atletas de força mais fortes no quesito de força geral, né? Uma força mais abstrata, não é igual powerlifting, que são forças através de padrões de movimento. Pô, o que eu posso importar desses padrões do strongman pra minha rotina? Como é que eu posso fazer isso acontecer? Ou então, cara, no próprio caso do fisiculturismo, pô, o que eu posso importar de melhor, já que eles são os elementos, as pessoas, os caras que mais constroem a massa muscular, o que eu posso importar disso pro meu treino? E a ideia é que você pense fora da caixa, tá? E não se renda necessariamente apenas a pequenos clubes, rejeitando o resto das coisas, mas sim seja um pouco mais inteligente para captar aquilo que de melhor funciona e trazer para tua realidade, tá? Então, a ideia aqui é você entender que mais do que só o básico dos movimentos de powerlifting, bodybuilding que a gente vê por aí. Então o cara trabalhando, por exemplo, tá, movimentos básicos, ali o agachamento, o supino e o levantamento terra, mas também outros movimentos que não são especificamente do powerlifting, mas que também são básicos. Aí a gente pega as remadas, as puxadas, os desmovimentos, enfim, todos esses elementos, mais elementos do bodybuilding também, ao invés de você se parar com isso, você parar neste ponto, é você avançar também e falar, cara, o que será que da calistenia ou do street lifting ou da ginástica eu posso importar para minha rotina aqui? Será então que se eu quiser trabalhar, por exemplo, uma barra fixa ou um mergulho nas paralelas com mais peso, um peso extra, será que não faz sentido aqui para eu poder construir essa capacidade que eu quero, para poder ficar com o físico melhor, mas também muito mais funcional? A mesma coisa, cara, o que será que a galera do LPO consegue me adicionar aqui? Será que você vai adicionar um clean and jerk? Será que vai adicionar um snatch? Ou movimentos que às vezes não são tão específicos assim, mas que constroem muito mais potência? Porque essa aqui é a galera mais potente. Ó, vamos lá. A calistenia, o street lifting e a ginástica entregam para nós muita força relativa, né? Então força relativa para o peso corporal, muito domínio do corpo. Por que não trazer elementos disso aqui para a estrutura que você está montando? Ou então LPO, porra, esses que são os caras mais potentes que a gente tem, cara. Por que não trazer movimentos que eles usam para dinâmica que a gente quer fazer? Ou strongman, os caras mais fortes que a gente encontra de força, essa força mais abstrata, entendeu? Força para fazer força em movimentos que não são, igual eu falei, né? Que não são tão lineares quanto o powerlifting. Então, o que será que a gente pode adicionar aqui? Eu até trouxe exemplos, tá? Então, Farmer Carry, por exemplo, é muito fácil de encaixar. Quem me conhece, cara, sabe que eu sou fissurado no Farmer Carry. Para mim, é o melhor exercício, é o mais democrático, inclusive, para a construção dessa força mais geral, tá? O yoke também dá pra gente encaixar. Ou, enfim, aqui a liberdade ou a criatividade pode rolar solta. Assim também como, porra, velocistas, vamos lá, deixa eu botar aqui, velocistas, ou atletismo, tá? Atletismo como um todo. Então eu fiquei por muitos anos envolvido com atletismo, e essa aqui particularmente é uma área que eu domino, inclusive, tá? Então, porra, cara, o atletismo, vamos lá, saltos, sprints, arremessos, você consegue aplicar tudo isso na sua rotina, caso você queira, para também gerar mais potência, não só potência contra uma resistência em si, mas potência quando usar o teu próprio corpo como resistência máxima. Então, uma característica também de muito mais velocidade nessa curva força-potência, enfim. Ou elementos do CrossFit, por exemplo, aqui eu botei por exemplo, o burpee, né? Claro, ele não é um movimento exclusivo do CrossFit, mas ele é muito visto no CrossFit, né? Então a gente pode pensar nele como um elemento de cardio, de condicionamento, ou então estratégias aqui, como no caso do Emon e do Fortime, que eu vou te mostrar nesse vídeo como eu gosto de aplicar de alguma forma no seu treino, né, no meu treino no caso, e no treino dos meus alunos, para que a gente possa usar isso aqui também como uma excelente estratégia. Então, cara, seja criativo, é claro, tá? É claro, não é para também ser maluco, né? Porque muitas vezes o cara confunde ser criativo com ser doidão e querer colocar tudo que ele vê no treino achando que isso vai dar certo. Também não é assim que a banda toca. Mas é importante que você entenda que existem possibilidades que vão além, tá? Vão além de simplesmente fazer um 3 de 12 na academia, um 3 de 15 na academia, ali segunda eu vou fazer peito, vou fazer um supino, vou fazer um supino reto na barra, um supino inclinado com halteres, eu vou fazer um voador peitoral e um crossover na polia baixa. E aí, pô, beleza, 3, 4 séries de 12 e vou embora para casa. Pra você entender que existem uma outra infinidade de coisas que você pode aplicar justamente para construir esse corpo aqui, ó, com muito mais força, muito mais potência, muito mais velocidade, muito mais resistência, com muito mais capacidade física também, tá? O que nos leva ao terceiro ponto da nossa lista, que é a combinação com outras atividades. Então, é muito interessante mesclar isso com outros esportes e também ou com uma arte marcial, que eu gosto bastante também, tá? Então, você usar o teu treino, e aqui, por isso,
que muitas vezes uma estrutura de 3 treinos na semana vai ser ótima para você executar, ao invés de uma estrutura de 5 dias, caso você queira treinar, por exemplo, usar o meu caso, tá, pô, jiu-jitsu 2 vezes na semana, às vezes 3 vezes na semana, um full body aqui de 3 a 4 vezes na semana, contempla muito bem esse processo, entendeu? Porque você bota tudo isso numa engrenagem junto. Assim, mais do que só ficar na teoria mais funcional, você consegue aplicar e usar essa força e todo esse condicionamento que você está construindo fora da atividade dentro de uma atividade real, tá? Uma atividade que não tem padrões e movimentações muito pré-estabelecidas, você consegue fazer essa construção como um todo, cara. E por isso que é muito importante, e por isso esse foi um dos pilares principais também de por que esse tipo de metodologia, cara, mudou o meu corpo totalmente, beleza? Agora, a gente começa a analisar dois grandes elementos. Então, coisas que você pode fazer dentro da academia e coisas que você pode fazer fora da academia. Isso aqui foi uma organização para deixar um pouco mais claro para você. Aqui eu separei 7 itens e que você pode usar dentro da academia. Por quê? Porque eu ainda sei que por mais que a gente consiga, a gente tenha liberdade poética de aplicar tudo isso aqui, né? Pô, então a gente pode fazer um treino maluco mesmo, um treino, claro, bem estruturado, mas que tenha muitas coisas de outras modalidades, mas por mais que a gente possa fazer isso, a realidade era um pouco diferente também. Então, muitas vezes você vai acabar se baseando na grande principal questão aqui no powerlifting bodybuilding, talvez colocando algum elemento de calistenia e street lifting, ginástica vai ficar um pouco de fora muitas vezes, tá? Talvez um LPO se permitir, mas mesmo assim vai gerar em torno disso aqui. A adição de alguns exercícios de strongman muitas vezes vão caber, mas é isso, tá? Muitas vezes você não vai nem conseguir fazer sprint, saltos, às vezes não vai nem fazer sentido pra você. Isso também que é importante. Não é porque você tem a possibilidade de colocar coisas no treino, você vai sair colocando aleatoriamente. E por isso que é importante realmente você entender os seus objetivos, o que você busca, o que você não busca e como você pode fazer essa construção da melhor maneira para você. Por isso que na maioria dos casos, você vai acabar parando mesmo aqui no powerlifting, no bodybuilding e adicionando elementos de street lifting aqui, como barras ou paralelas, com peso extra, adicionar poucos exercícios de strongman aqui, principalmente nos finishers dos treinos, que eu vou falar para você daqui a pouco o que são. Isso vai combinar muito bem com uma arte marcial, com outro esporte que você for executar. Mas vamos lá. Dentro da academia, o que é necessário fazer? Primeiro, cara, exercícios compostos são o melhor custo-benefício que você pode ter. Afinal, eles vão te construir muito mais força, muito mais forma, muito mais função ao mesmo tempo. Assim, eles são os melhores para fazer com que você fique com um bíceps maior? Cara, não, tá? Não vão ser os melhores para isso, tá? Mas eles vão ser os melhores para fazer toda essa combinação. E aí, é claro, novamente, é preciso ter inteligência. Porque caso seja um objetivo teu, porra, quero ficar com o braço melhor, quero melhorar a minha estética do braço. Você adiciona um exercício isolado ou outro ali, pontualmente, para fazer esse trabalho para você. Tá certo? Então, é claro, não fique preso apenas a exercícios compostos, mas entenda que eles devem fazer parte de da maioria da parte do treino, tá? Vamos lá, segundo elemento, foco sempre em progressão de carga. E aqui não é só o peso na barra, mas também repetições e velocidade. Então, você melhora o que a gente chama de progressão de cargas, na verdade, a carga que a gente quer se referir quando a gente fala de progressão de carga, não é só peso na barra, entendeu? Mas sim a carga geral de treinamento. Aqui a gente pode estar falando no aumento de peso da barra, de carga mesmo, então de peso mesmo, né? De repetições, de volume de treino, ou então de velocidade na execução. Então, se você, porra, tá conseguindo fazer a repetição mais rápida na concêntrica, explodindo mais, você tecnicamente evoluiu, progrediu na carga, né? Não na carga peso. Enfim, é que são palavras redundantes, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Espero que você tenha entendido, né? E você, como é um cara inteligente, na verdade, tenho certeza que entendeu. Bora pro próximo da lista, que são repetições em reserva. Por quê? Porque como a gente está focado em progredir carga, a gente está focado em performance. Tá? Então, ficar falhando toda a série, ficar falhando sempre no treino, vai ser algo ruim pra gente. Porque a gente vai reduzir a performance pontual. Tá? A gente vai precisar de mais tempo de recuperação. Fadiga do sistema nervoso central aumenta. Fadiga periférica aumenta também. É como se você perdesse a capacidade de continuar performando. Aliás, é como não, é exatamente isso. Você perde a capacidade de continuar performando, o que vai ser ruim para nós. A gente quer acumular, por exemplo, o mínimo de volume, é que eu posso dizer, o mínimo de volume com o máximo de resultado. A gente quer encontrar essa equação da melhor maneira possível. Porque a gente quer sempre trabalhar o menos possível, tá? Um trabalho até preguiçoso, por assim dizer. Por quê? Porque quanto menos a gente trabalha, mais a gente tem margem para evoluir em cima desse trabalho, versus o máximo de resultado que a gente conseguir colher. Isso vem com a melhora da performance geral, tá? E específica também. Então aqui, 1, 2 repetições de reserva, beleza?
tranquilo, você vai ter muito mais hipertrofia, você vai, muito mais não, você vai ter o mesmo nível de hipertrofia que você teria indo até a falha, você vai ter muito mais ganho de força quando comparado a ir até a falha, você vai poder construir muito mais potência quando comparado a ir até a falha também, então tem uma série de variáveis que influenciam positivamente a gente parar uma ou duas repetições antes da falha. Então, pare de ir à falha em todas as séries, beleza? Porque ela sobrecarrega o sistema nervoso central e ela prejudica a manutenção e a qualidade deste esforço. O próximo ponto da nossa lista é repetições baixas. Para quê? Para construção de força também. Então, a gente faz um apanhado aqui. Primeiro, exercícios. Como é que a gente trabalha esses exercícios? Com progressão de carga. Como é que a gente quer trabalhar com progressão de carga para que isso aconteça? Repetições de reserva. Bom, beleza, entendi que eu vou ter que parar de uma, duas repetições antes da falha. Mas quantas repetições tem que fazer? Baixas repetições, porque vão trabalhar na curva de construção muscular e de força mais próximo da parte de força. Tá? Então você vai ter um mesmo ganho hipertrófico, mas com mais ganho em força, ao invés de você trabalhar, por exemplo, 30 repetições até a falha, onde você vai ter um ganho hipertrófico até semelhante, se você for até a falha, mas você vai perder na capacidade de construção de força. Então, de 4 a 8 movimentos, cara, é o suprassumo da parada, beleza? Repetições altas não vão aparecer no treino justamente porque elas não são otimizadas para construção de força. O que nos leva ao próximo elemento aqui da lista, que são intervalos mais longos de descanso. Mais longos quanto, Rodrigo? Porra, mais 2 minutos, tá? Preferencialmente 3. É claro, a depender do exercício, 2 minutos, até 1 minuto e meio, a depender muito de como você está fazendo a estrutura. Porque dependendo do tempo que você tiver disponível, você pode usar a alternância entre segmentos. Então, porra, eu vou fazer um combinado entre um exercício de bíceps e um de tríceps, por exemplo. Você pode fazer o de bíceps, dá 1 minuto e meio de intervalo, ou 1 minuto muitas vezes, e faz o de tríceps e dá mais 1 minuto, e você consegue combinar isso, porque o descanso entre um bíceps e outro, um exercício de bíceps e o outro exercício de bíceps, ele compreende os 2 descansos mais o tempo que você usa para fazer a série de tríceps. Então, você consegue também trabalhar dessa forma. Mas, preferencialmente, cara, principalmente para exercícios compostos e bem pesados, 3 minutos ou mais. Tá bom? Esqueça descansos de 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, esqueça isso, cara, esqueça isso aí. É negócio de queimar musculatura, aquele descanso que você já começa a série meio fudido, esqueça isso, tá? Eles não te permitem uma recuperação completa, nem do sistema neural, tampouco do sistema energético. O que nos leva ao próximo item da lista, que é o volume médio e baixo do trabalho que a gente vai executar, tá? Então, por que eu digo volume médio para baixo? Porque quem olha essa estrutura aqui, de 12 a 15 séries válidas por treino, e também 12 a 15 séries válidas por semana, por grupamento que a gente quer desenvolver, o cara que trabalha com high volume, né, então o cara tá acostumado a trabalhar com 30, 40 séries por semana, ele olha para isso aqui e fala, pô, isso aqui é volume muito baixo. Já o cara que é do low volume, que tá acostumado a trabalhar com 8 séries por semana, ele olha isso aqui e fala, isso aqui é muito alto. Então, cara, como se fosse um volume médio, tá? Nem tanto ao inferno, nem tanto ao céu. A ideia é que esse volume sempre seja ajustado de acordo com a sua capacidade. Lembra que eu falei? O mínimo volume para te entregar o máximo de resultado. É esse custo-benefício que a gente quer encontrar, tá bom? Para não desperdiçar trabalho, não precisar trabalhar mais, né? Fazer mais volume à toa, para não cair na parte da curva da hormese em si, né? A curva da adaptação a partir do estímulo que a gente entrega. Pô, eu vou pegar isso aqui para mostrar para você, tá? Quando a gente pega a curva da hormese ou hormese, enfim, eu acho que é hormese que fala. Cadê? Tem uma imagem aqui, esse aqui eu gosto muito de usar. Então imagina que você tá aqui, caralho, tá? Ó, imagina que aqui no eixo X é o nível de estresse, ou então o número de séries que você vai fazer, tá? Esse exemplo de volume. Já aqui no eixo Y é o resultado que você vai ter, tá bom? Aquilo que vai ser o estímulo total e o resultado final. Muitas vezes você vai aumentar o número de séries e você vai ter um resultado positivo em cima disso. Então, se você faz uma série, beleza, você vai ter um resultado. Se você faz 2, você vai ter outro resultado. 3, você vai ter outro resultado. E que vai ser crescente. Até um certo momento, onde você vai fazer um número de séries e vai começar a decair aqui na curva. Isso significa que você vai ter menos resultado do que você poderia ter se você parasse uma série antes ou 2 séries antes. A gente vai querer encontrar este ponto aqui, tá? Este ponto aqui, ou então um ponto mais próximo desse lado da curva, porque aqui a gente economiza esforço. A gente economiza esforço. A gente não precisa. Digamos, se você tem o mesmo resultado fazendo 3 ou 5 séries, por conta do teu tamanho de descanso entre todos os elementos da preparação, ou da preparação não, mas do treinamento, a gente vai optar sempre por fazer o menor, porque aí a gente traz uma fadiga geral menor também no processo, tá? Enfim, espero que tenha ficado entendido. Vamos voltar aqui. O excesso de séries, então, será o que a gente chama de volume lixo, onde ele não vai causar mais benefício, ele vai atrapalhar a recuperação para o próximo exercício, ou então para o próximo dia, ou para o próximo momento de treino, e ele vai atrapalhar a recuperação em geral, beleza?
O que nos leva ao sétimo e último ponto aqui, cara, que são os finishers, a aplicação de finishers no treino. E isso é um elemento que é muito acessível de se executar, e que a imensa maioria da rapaziada não sabe o que é isso, ou nunca conseguiu encaixar isso direito no treino, mas que te permite trabalhar elementos paralelos com relação ao condicionamento e outras coisas dentro da própria sessão de treino, tá? Então, vamos lá. Até aqui, ó, até o item 6, é basicamente como um treino de musculação deve se comportar, tá bom? Agora aqui a gente vem pro pulo do gato aqui, cara. Aqui é o detalhe do detalhe. E eu gosto muito de adicionar, ao final de cada treino, 5 a 15 minutos de, como é que eu posso fazer, de construções paralelas àquilo que a gente construiu no treino. Então a gente pode usar, por exemplo, um intervalado no formato de EMOM, tá? O EMOM é uma tradução, um acrônimo, tá? EMOM. Every Minute on the Moment, ou Every Moment on the Minute, sei lá. Mas a cada minuto você vai trabalhar uma tarefa específica, um elemento específico, e você vai descansar o resto do tempo. Por exemplo, vamos dizer que a gente vai trabalhar um EMOM, vai ser 10 minutos trabalhando 10 flexões, tá? Um exemplo esdrúxulo para você entender. Ou, por exemplo, um farmer walk caminhando 30 metros. Você vai pegar esse peso, vai caminhar 30 metros, né? E vai parar, vai descansar. Quanto que você vai descansar? O resto que faltar até completar um minuto. Então, se você demorou 20 segundos para transitar os 30 metros, você vai descansar 40 segundos. Se você levou 10 segundos, você vai descansar 50. Se você levou 50, você vai descansar 10 segundos só. Então, é uma estrutura de intervalado onde você consegue adaptar isso que eu aprendi no CrossFit, inclusive. Você consegue adaptar este intervalo de acordo com a sua própria capacidade física e o quanto você quer construir daquilo. Qual zona você quer ter de construção da capacidade alvo, tá? O próximo ponto aqui, também que você pode trabalhar, são com tarefas fechadas, que é o caso do For Time, que também eu importei do CrossFit. Então são atividades fechadas, por exemplo, porra, eu quero fazer tem um treino muito específico no CrossFit chamado Murphy, tá? Quer dizer que ele vai ser bom para executar? Não em algum grau, mas vai servir bom de exemplo para nós aqui. Qual que é a ideia dele? Você vai correr 1.600 metros, tá? Vai correr uma milha, e aí você vai fazer 100 barras, 200 flexões, 300 agachamentos e vai correr mais uma milha. Você pode fazer quebras do jeito que você quiser. Então você pode fazer 100 barras de 10 em 10, de 5 em 5, de 1 em 1, se você quiser. Aí você pode fazer as flexões também da mesma forma e os agachamentos da mesma forma. Só que você tem que fazer isso na sequência e no final você corre mais uma milha ali e fechou. O For Time é isso, é uma tarefa fechada, não importa quanto tempo você vai demorar. Você faz isso aí, beleza. Tá? Um EMOM, se a gente fosse fazer isso aí, poderia separar de uma outra forma. Porra, você vai correr ali a milha, beleza? Mas quando você voltar para dentro da academia, você vai fazer 5 barras, 10 flexões e 20 agachamentos. Ou 15 agachamentos. Enfim, você vai montar isso numa estrutura a que a cada minuto você vai executando, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder o máximo de dúvidas possíveis. E quando eu vejo, a gente faça uma parte 2 deste vídeo aqui. Maravilha? Mas a ideia é que você adicione esses finishers como elementos de condicionamento físico mesmo, tá? Ou de construção muito específica de capacidade. É essa a ideia. Porque na construção de um corpo blindado, aqui ó, na construção do que é, até saiu aqui da tela, mas a construção do que é um shape de um corpo blindado, cara, ela passa pela construção das capacidades físicas. Então, para você construir um corpo com muito mais força, com muito mais potência, com muito mais velocidade e resistência também, movimentos de funcionalidade também, com muito mais massa muscular e menos gordura. Então, é claro, eu imagino que você deve estar olhando aqui, e se você nunca viu nada parecido com isso, você fala, caralho, meu irmão, isso aqui é difícil pra caramba. E vou te falar, cara, realmente tá? Não é barbada, não. Mas justamente por conta disso, que você consegue construir as capacidades de forma sincronizada, entendeu? Vamos lá. Isso aqui é o que a gente trabalha dentro da academia, tá? O que a gente consegue trabalhar dentro da academia. Agora, o que a gente pode trabalhar fora da academia. E aqui a gente vai ter, por exemplo, trabalhos de sprint até 250 metros, tá? Quando eu era velocista, isso aqui era uma delícia, tá, cara? Isso aqui era uma delícia de fazer. Quando eu treinava para 100 metros, para 200 metros, para 400 metros, para 400 com barreira também, cara, até aquela delícia que eu digo é uma bosta de fazer. É, assim, é pra morrer fazendo. Mas é muito bom, como é que eu posso dizer, cara? É quem gosta de treinar gosta, entendeu? Essa é a grande questão. É bom porque a qualidade que ele te entrega de condicionamento é muito, muito acima de qualquer perspectiva, tá? Mas pra fazer é um inferno. Porra. Segunda opção que a gente tem são as corridas. E aqui, interprete como corridas qualquer atividade aeróbica em si, tá? Eu vou ter corridas que são mais democráticas, mas se você tiver outro ergômetro para fazer, pode ser uma bike, pode ser um remo, um esqui, ou, cara, sei lá, outros ergômetros serão excelentes também. Pensando em intervalados, e aqui 200
metros a 1 quilômetro, ou então contínuos até 5 quilômetros, vão te ajudar muito nessa construção. Por que não mais do que 5 quilômetros? Porque quando a gente pensa em coisas mais longas, a gente trabalha valências muito separadas do que são a própria construção de força, potência e velocidade. Tá? Como a ideia é que a gente tenha uma, uma vasta construção nisso, tentar adicionar muitos elementos fora dessa margem faz com que o treino fique ainda mais complicado. E aí eu não recomendo isso, tá? O que nos leva ao terceiro ponto, que são as caminhadas, ou então a execução de cardio com colete ou carregando peso. Aqui carregando peso pode ser um farmer carry, com colete pode ser o próprio uso do colete mesmo, né? Pra quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu adoro o trabalho de colete. Então, colete de carga, obviamente. Então, você pode também trabalhar aqui, ó, junto com burpees e emon. Cara, aqui a questão ela é muito vasta. E é óbvio, né? É óbvio. Por que mudou o meu corpo pra sempre, cara? Porque a gente consegue trabalhar muita coisa dentro disso. Um detalhe, se você não sabe fazer, é meio fácil de fazer cagada. Tá? E aí é um ponto ruim, obviamente, né? Se você não sabe fazer, é óbvio que acaba ficando mais difícil de você construir tudo isso sem fazer uma cagada no caminho. Sem, então, acabar subdimensionando algumas coisas, ou dimensionando, fazendo uma... Caralho, fiz merda aqui ou não? Fazendo um dimensionamento extra aqui de outras coisas, porque são muitas variáveis, tá? São muitas variáveis, é necessário um pouco de experiência, mas, cara, quando você acerta essas coisas, e, porra, vai ser foda, cara, é foda pra caralho, tá? Mas um alívio pra você, tá? Um alívio pra você. Você pode trabalhar muito focado nisso aqui, tá? Não precisa também se assustar pelo tanto de coisa que eu te mostrei aqui hoje, que são as possibilidades, mas as possibilidades são sempre grandes e sempre grandiosas, né? Não precisa se assustar com isso. E se você se conseguir se manter aqui, ó, numa estrutura. Se vocês pedirem, cara, eu posso trazer qualquer dia aqui como montar, por exemplo, um treino full body, usando essa estratégia aqui, completa, e a gente exemplifica isso na prática, tá? Pode ser que faça sentido se alguém quiser. Eu posso pensar em como montar, em como combinar isso com outras coisas também, para vocês verem a usabilidade disso aqui na prática, tá bom? E como você pode escolher 3 a 4 exercícios, por exemplo, no teu treino, focados em aqui nessa estrutura inicial de powerlifting, bodybuilding ou street lifting, usando, por exemplo, um cluster set no começo para trabalhar com muito mais força, depois séries muito bem ajustadas à estratégia. Depois disso, você pode pensar em como usar um finisher aqui, num formato de EMON, no formato de foretime, usando farmer carry, por exemplo, com colete, mais... Cara, aqui, enfim, como eu falei, o buraco é muito mais embaixo, né? Mas esse tipo de estrutura aqui, cara, é excepcional. E foge muito do convencional que a gente vê por aí. Onde a rapaziada parece que só quer botar o shape, tá? Aqui você consegue meter o shape, ainda com muito mais qualidade de performance, beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, e se você quiser que eu mesmo monte pra você uma estrutura que faça sentido com a sua realidade, né? Não só uma estrutura tão complexa, mas que faça sentido totalmente com a tua capacidade para fazer você escalar. Ó, ficou até uma escadinha aqui, né? Para você escalar de físico e fazer uma construção não só de um físico melhor, mas também de um físico muito mais funcional e que tenha muito mais energia, muito mais testosterona. Também recomendo que você clique no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado. Agora, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui. Quando ver, eu faço uma parte 2 para isso. E, se você gostou desse vídeo, você vai adorar este vídeo aqui também, onde eu mostro para você os melhores exercícios para você blindar o seu corpo e como você pode fazer essa construção, a seleção de exercícios que talvez faça mais sentido dentro dessa estratégia, beleza? Assista esse vídeo aqui, te espero lá, tamo junto e até a próxima.